Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, eu vou ler só o versículo 17 por enquanto. Paulo disse, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Eu acredito na promessa da palavra de Deus. E a palavra de Deus diz que quem está em Cristo é uma nova pessoa, é uma nova criatura. E a palavra de Deus diz também que as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Querido Deus e eterno Pai, eu peço que o Senhor possa usar este momento para nos elucidar, para abrir o nosso entendimento, também para nos revigorar espiritualmente, para falar aos nossos corações, para transformar nossas vidas, para nos libertar, meu Pai, daquilo que estiver nos prendendo fora da vontade de Deus. Peço, meu Pai, que cada pessoa possa ouvir com o coração aberto, que o Espírito Santo tenha liberdade, não só na vida deste que prega, mas na vida também daqueles que escutam. Queremos que o Senhor Deus seja glorificado e exaltado nesta noite. E cada pessoa, Pai, que deixou o seu lar para vir à igreja, possa ser recompensada, sair daqui, ó Deus, radiante de alegria. No nome de Jesus, oramos agradecidos. Amém. Eu me lembro de uma certa penitenciária aqui no estado de São Paulo, que estava sendo servida por um pastor e um padre ao mesmo tempo. Naquela época, acho que não havia ainda o Ministério Rocha Eterna, missionários do Rocha Eterna, mas pastores de igrejas locais frequentavam a penitenciária, padres também de suas paróquias frequentavam a mesma penitenciária e eles queriam ministrar a religião deles, a fé deles, para aqueles detentos. Mas, ao invés de estar ajudando, ao invés de estar cooperando, o diretor da prisão percebeu que aqueles dois homens estavam causando muita divisão no meio dos presos da cadeia. E eles estavam discutindo muito, brigando muito, para saber quem tinha razão, se o padre, se o pastor. Bom, para encurtar uma longa história, o diretor da prisão chamou os dois. Disse para o pastor, na época Batista, disse para o padre, sinto muito, mas não posso mais permitir a visita de vocês à minha prisão, porque vocês estão dificultando as coisas, dividindo os presos, causando tumulto, e eu não posso aceitar. Na hora o pastor Batista entendeu a situação daquele diretor, disse, eu lamento muito, mas entendo. Porém o padre ficou bravo, ele deu um murro na mesa e ele disse, o pastor Batista deve ir embora, mas eu tenho o direito de ficar. Eu tenho o direito de ficar. Você não pode me mandar embora desta prisão. O diretor na hora perguntou, padre, por que eu devo mandar o Batista embora, mas o senhor pode ficar? E o padre respondeu, porque eu garanto que a maioria desses presos, se não todos, são católicos. E eles merecem ter um padre católico para auxiliá-los. Na hora o diretor pensou, vamos verificar se isso é verdade, e investigou dentro da prisão. E realmente, 95% da população daquela prisão era considerada católica. 95%. Então o diretor chamou os dois homens e disse, com toda franqueza, padre, 95% realmente dos meus presos são católicos. Então eu resolvi mandar o senhor embora, já que o senhor não conseguiu melhorar a vida deles, e vamos ver se o Batista dá um jeito neles. Amém, irmãos? Mas, católico ou batista, a verdade é que 95% daqueles presos estavam se chamando do quê? De cristãos. De cristãos. E hoje em dia a maioria das pessoas se chama de cristã porque nasceram no Brasil, e o Brasil é considerado um país cristão, porque são católicos ou evangélicos, ou porque frequentam uma igreja cristã, mas nada disso me dá o direito de me chamar de cristão. Nada disso faz de mim um verdadeiro cristão. A palavra cristão significa miniaturas de Cristo, imitadores de Cristo. Quando este nome surgiu, irmãos, na história da igreja, foi na cidade de Antioquia, onde os discípulos foram chamados de cristãos pela primeira vez, porque eles estavam seguindo os passos do Senhor Jesus Cristo. Por isso, nesta noite, você não é cristão
eu não sou cristão porque nós estamos numa igreja cristã, mas somos cristãos porque nós seguimos os passos do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós somos seguidores, imitadores e discípulos do Senhor Jesus Cristo. Você não é cristão porque foi batizado, porque ganhou a membresia de uma igreja, mas porque você está seguindo os passos do Senhor Jesus Cristo. Muitas pessoas estão se chamando de cristãs, mas elas não sabem o que é necessário para realmente ser um verdadeiro cristão. Paulo disse que é necessário ser salvo. Amém, irmãos? É necessário ser salvo. Certa vez um homem religioso, famoso, tinha liderança dentro da religião, chegou para Jesus e disse: Mestre, bem sabemos que és vindo de Deus, porque ninguém faria esses sinais que tu fazes se Deus não fosse com ele. Mas Jesus, que conhece o coração, olhou para ele e disse: na verdade vos digo, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Eu sei que você é um cristão, ou melhor dizendo, um religioso. Eu sei que você tem boas obras. Eu sei que você acredita em mim, mas necessário vos é nascer de novo. E este novo nascimento se chama salvação. É necessário ser salvo. É necessário nascer de novo para ver o reino de Deus. Eu me lembro quando eu nasci de novo. Eu me lembro naquela noite, quando eu entrei dentro de um quarto escuro, ajoelhei-me em frente a uma máquina Singer de costura. E eu pedi perdão a Deus por todos os meus pecados e convidei Jesus Cristo para ser o Senhor e Salvador da minha vida. E eu sei que desde então, o meu nome foi escrito no livro da vida do Cordeiro de Deus. Longe de ser perfeito, altos e baixos, às vezes mais baixos do que alto, mas o tempo todo sendo guiado pelo Espírito Santo de Deus. Amém, irmãos? O tempo todo sendo repreendido, sendo edificado pelo Espírito Santo de Deus. Por isso, eu quero nesta noite incentivá-lo a ter certeza que você nasceu de novo. Que se você morrer hoje, você tem certeza que irá para o céu, na presença do Senhor Jesus Cristo. Mas quais são as marcas, os requerimentos, os requisitos para um verdadeiro cristão? Primeiro de todos, nós acabamos de ler aqui, Paulo disse: se alguém está em Cristo, nova criatura é. Essa palavra em significa dentro, fazer parte de alguma coisa. Por exemplo, eu torço para o São Paulo Futebol Clube, mas eu não faço parte do São Paulo Futebol Clube. Eu não sou um sócio cooperador. Nunca mandei um centavo do meu dinheiro para ajudar o São Paulo. Acho que nunca faria isso. Torço pelo time, mas não faço parte do time. Quantos estão entendendo isso? Mas para fazer parte do São Paulo, eu teria que me afiliar ao clube. Eu teria que pagar uma certa mensalidade. Eu receberia, digamos, uma carteirinha de membro. Aí eu poderia dizer que eu faço parte do São Paulo, da Sociedade São Paulina. E assim também tem muitas pessoas que são simpatizantes da igreja, são simpatizantes do Senhor Jesus Cristo, são simpatizantes da Bíblia, da Palavra de Deus, são simpatizantes dos hinos, corinhos que nós cantamos, mas ainda não fazem parte. Quantos estão entendendo isso? Não são membros, não estou dizendo de uma igreja, mas do próprio corpo do Senhor Jesus Cristo. E Paulo está dizendo que é necessário estar em Cristo, é necessário fazer parte, é necessário se afiliar, é necessário se envolver, é necessário receber a marca do cristianismo dentro do seu coração. Estar em Cristo, pertencer a Cristo. Estar em Cristo é não ser de nenhum outro Deus além de Jesus Cristo. Então esse é o primeiro passo para ser um verdadeiro cristão, é ser salvo. Quantos aqui são salvos e têm certeza? Digo amém. Amém. Esta certeza nem o diabo pode tirar de nós. Amém, irmãos? Porque nós estamos em Cristo.
E uma vez em Cristo, ninguém jamais pode nos tirar de lá. Paulo diz em Romanos capítulo 8, que nem a morte, nem a tristeza, nem a dor, que nem as potestades, nem o presente, nem o passado, nem o porvir, nem as alturas, nem as profundidades. Mas não há nada no mundo, não há nada no universo que possa nos tirar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Quantos acreditam nisso? Eu acredito, porque está na palavra de Deus. Então é necessário ser salvo para ser um verdadeiro cristão. Pastor, como que eu sei se eu realmente sou salvo? Paulo disse que as coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Paulo diz que nós nos tornamos novas criaturas. Eu me lembro, quando eu aceitei a Cristo, eu tinha 12 anos de idade e era considerado um dos piores alunos da classe. Nós éramos em 45 alunos. Eu estudava aqui no Dom Luiz do Amaral Mouzinho, aqui na Rua Padre Euclides com a Tamandaré. É uma escola municipal, não é? Inclusive, naquela época, o vereador Cícero era um dos professores da escola. Eu me lembro dele desde o meu tempo de moleque, fazendo a 5ª série do ginásio. 5ª série do ginásio. E era considerado um dos piores alunos. Dentre 45 alunos, eu era um dos 5 piores alunos da classe. Você acredita nisso? Mas eu aceitei a Cristo no mês de abril, provavelmente no início de maio. Abril, maio, e eu me lembro muito bem que o meu pastor, um dos pastores da igreja, estava nos ensinando que agora quem está em Cristo, nova criatura é. E eu sabia que eu tinha que ser diferente. Eu sentia dentro do meu próprio coração que eu não poderia mais continuar o mesmo. Não poderia mais ser o mesmo. E eu me lembro, então, que eu comecei a estudar. Havia um professor de história, o senhor Francisco, e ele dividiu aquela classe, né? Ele dividiu a classe em grupos e fez uma gincana. Nós tínhamos que estudar 5 capítulos do livro e cada equipe de 5 alunos tinha que fazer perguntas e responder. E a equipe que tirasse em primeiro lugar ficaria com 10. A que tirasse em segundo com 90, a que tirasse em terceiro com 80, 70, 60, 50. E nós então tínhamos que estudar bastante. E ele me colocou com os 5 piores alunos. Ele colocou os melhores com os melhores e os piores com os piores. Mas ele não sabia que agora eu não era mais o pior. Ele não sabia que agora eu tinha Jesus Cristo. E eu me lembro então que os meus 4 companheiros eram piores que eu. Não estudavam, não eram responsáveis, não queriam saber de nada. Então eu mesmo estudei os 5 capítulos. Minha irmã mais velha me ensinou a estudar, eu fiz questionário, eu mesmo fazia perguntas e eu respondia todas. E os 4 meninos ficavam chupando o dedo. Mas no final daquela gincana, a minha equipe tirou em primeiro lugar. O professor Francisco não acreditou. Não acreditou. Ele viu que eu fiz tudo sozinho. E numa classe com 45 alunos, ele me perguntou: o que aconteceu com você, Rômulo? Por que você está diferente? Como que você conseguiu esta proeza? E ali foi a primeira vez que eu preguei a palavra de Deus, foi a primeira vez que eu dei testemunho. Eu me coloquei em pé, 12 aninhos de idade, na frente do professor e da classe, eu disse: professor Francisco, eu aceitei Jesus Cristo como Senhor e Salvador, Ele transformou a minha vida. Eu nunca mais vou ser um mau aluno, porque tudo que eu fizer agora vai ser para a glória de Deus. Quando eu acabei de dizer isso, aquele professor e a classe inteira bateram palmas por mais de 3, 5 minutos. Eles não acreditaram no que estava acontecendo. Amém, irmãos? A verdade é esta: quando nós recebemos Cristo Jesus como Senhor e Salvador, Ele providencia transformação de vida. Ele providencia transformação de atitude. Ele providencia transformação de personalidade e tantas outras coisas. Quando alguém duvida da salvação, eu pergunto: você se lembra algum momento na sua vida que você aceitou a Cristo e foi transformado?
Lembro-me, pastor. Lembro-me sim. É que agora eu não estou mais conseguindo, mas eu me lembro. Então eu digo, você foi salvo, mas agora está vivendo na carne, para a carne e pela carne. Mas se a pessoa diz, não, eu não me lembro jamais de ter sido transformado, então eu digo, repense a sua salvação. Porque a palavra de Deus não nos engana. E ela diz que se alguém está em Cristo, nova criatura é. Eu acredito nisso. Agora, eu gosto muito do que Paulo ensina, que as coisas velhas já passaram. Eu sei, dá a entender que agora nós somos perfeitos. Mas quando você lê o texto inteiro, e todo o texto fora do contexto é um pretexto, você descobre que esta transformação aqui é um processo. Salvação é um ato instantâneo, mas a santificação é um processo. E como eu disse, nós vamos às vezes experimentar mais baixos do que altos, mas o importante é nunca desistir. De manhã eu preguei sobre isso, não foi? Nós nunca devemos desistir. Nada deve nos fazer desistir da causa de Deus. Nada deve nos fazer desistir do Evangelho que transformou as nossas vidas. Eu me lembro, no passado, de ver uma foto de uma borboleta, mas antes de se tornar uma borboleta, ainda naquele processo de metamorfose, né? Aquele inseto nojento, feio, que tornar-se-ia uma linda borboleta colorida. Mas no processo, ela dizia assim, tenha paciência comigo, Deus ainda não terminou a sua obra. E assim também a igreja deve ter paciência com os seus filhos, deve ter paciência com os seus membros, deve ter paciência com as pessoas, porque nenhum de nós ainda é obra terminada. Todos nós ainda estamos no processo de transformação. Amém, irmãos? Todos nós ainda estamos experimentando altos e baixos, e às vezes mais baixos do que alto. Mas o importante é, tenha paciência, porque Deus ainda não finalizou a sua grande obra na minha vida. Que maravilha saber que a minha santificação, a sua santificação é um processo. É algo que realmente vai demorar anos, até a nossa morte, até a volta de Cristo, até o recebimento de um corpo glorificado, perfeito, sem pecado, sem mácula. Paulo, ele continua dizendo, no versículo 18, que tudo isto provém de Deus. A salvação é uma obra divina, sem a participação do ser humano. Nossa única participação é o recebimento, é a aceitação. Mas foi Ele, Jesus Cristo, que na cruz do Calvário finalizou a obra, providenciou salvação eterna, completa para todos os seres humanos. Tudo isto provém de Deus que nos reconciliou. Irmãos, se alguém precisa ser reconciliado, é porque estava separado. Se alguém precisa ser reconciliado, é porque havia inimizade. Se alguém precisa ser reconciliado, é porque não havia afinidade. E a situação de todo homem que vem ao mundo é exatamente essa: separado de Deus, inimigo de Deus. E é necessário que haja uma reconciliação entre este homem, inimigo de Deus, e o seu Criador. E veja só o que Paulo nos ensina neste versículo. Ele diz, e nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Em outras palavras, sim, Ele nos salvou, sim, Ele nos transformou, mas Ele nos deu um trabalho a fazer. E é aqui onde a grande maioria de nós peca, é aqui onde a grande maioria de nós erra. Eu já vivi muitos anos na vida cristã e descobri uma grande verdade. Sabe por que a grande maioria dos crentes, ou porque a grande maioria dos crentes afastados, se afastou de Deus? Foram salvos, foram até transformados, mas eventualmente se afastaram de Deus porque não executaram
este ministério que foi dado a eles, chamado de o ministério da reconciliação. Olha mais uma vez, Paulo disse que nos deu o ministério da, diga alguém, mais alto. Você e eu recebemos um trabalho, reconciliar as pessoas afastadas, separadas de Deus, com Deus. Nós devemos executar este ministério, caso contrário, eventualmente, nós iremos esfriar na fé, nós iremos esfriar no relacionamento com Deus, nós iremos dar lugar ao mundo, nós iremos dividir a nossa lealdade e a nossa fidelidade entre Deus e este mundo, entre Deus e a nossa carne. Mas, quanto mais envolvidos no ministério de reconciliação, quanto mais envolvidos na salvação de pessoas, menos desânimo, menos fraqueza, menos tempo para pensar nas coisas do mundo. Amém, irmãos? Eu me lembro que logo depois que eu aceitei a Cristo, eu me tornei um evangelista, um ganhador de almas. Naquela época, não havia leis protegendo as crianças do trabalho. Hoje, os meninos crescem na rua, crescem na escola, aprendendo o que não deve. Mas no meu tempo, nós podíamos trabalhar. E com 12 anos de idade, eu arrumei um trabalho. Trabalho na Codival. Codival era uma oficina para autos que trocava vidros de automóveis. E também maçanetas e outras coisas de acessório para carro. É até interessante, porque o dono da Codival já faleceu, o senhor Aldo Focozzi. E, em homenagem a ele, a rua aqui do lado se chama Aldo Focozzi. Interessante isso. Mas eu me lembro que fui trabalhar para o seu Aldo. Fui trabalhar na oficina, Codival. E lá havia um rapaz, Wilson, e ele devia ter uns 15, 16 anos, pouco mais velho do que eu. E na época eu e o irmão Eurípides trabalhávamos lá e nós pregávamos o evangelho. Eu pregava o evangelho dentro daquela oficina. Eu pregava. E eu me lembro que eu e o Eurípides pregamos o evangelho para o Wilson. Finalmente um dia ele disse: olha, eu quero aceitar Jesus, eu quero ter esta certeza de salvação que vocês têm. E nós fomos para o depósito de vidros, nos ajoelhamos lá sozinhos e o Wilson fez uma oração recebendo Jesus Cristo como Salvador. Foi a primeira alma que eu ganhei para Jesus Cristo. Era novo convertido e tinha apenas 12 anos de idade. Passaram-se 20 e tantos anos, eu fui no sidecar, levaram o meu carro e adivinha quem que eu encontro trabalhando para o sidecar? O Wilson. Acho que a Raquel estava comigo no dia e ele me reconheceu, nós nos reconhecemos e eu perguntei para ele: Wilson, você se lembra daquele dia que você orou conosco, aceitando Jesus Cristo como Salvador? E ele disse: como esquecer? Rômulo, eu estou na igreja até hoje, sou diácono, e eu e a minha família estamos servindo ao Senhor. Esse ministério de reconciliação, ele é maravilhoso, porque eu acredito que há certas pessoas, André, que só você e mais ninguém vai ter a oportunidade de ganhar a Cristo, de levar a Cristo. Eu nunca vou alcançá-las, ninguém daqui jamais vai alcançá-las, porque a oportunidade foi dada somente a você. Há pessoas que só você e ninguém mais pode alcançar para o Senhor Jesus Cristo. E sabe o que acontece quando você realiza o ministério de reconciliação? Seu coração, ele se torna transbordante de alegria, transbordante de paz, e você não pensa nunca mais em se afastar do Senhor Jesus Cristo. Ele nos deu este ministério. É importante realizá-lo. Ele quer que cada um de nós reconcilie outras pessoas com o seu Filho Jesus Cristo. Eu sempre digo que ovelhas produzem ovelhas. Pastores não produzem ovelhas. É você e eu, como ovelha, que ajudamos a igreja a crescer. Aí nós trazemos essas ovelhas para a igreja e elas são edificadas, elas são alicerçadas através dos ensinamentos pastorais.
Mas ai da igreja que depende do pastor para o seu crescimento numérico, ela não vai para frente. Somos nós, individualmente, que ajudamos a igreja a crescer, através do nosso ministério de reconciliação. Novo convertido, ainda criança, saí da Codival e fui trabalhar no Stream Palace Hotel. Sabe como que eu consegui o emprego no Stream Palace Hotel? Irmãos, eu sempre levei muito a sério o que o pastor ensinava. Graças a Deus, sempre. O pastor falava, eu atendia. Eu sempre acreditei que Deus abençoaria a minha vida através do meu pai e através do meu pastor, ou dos meus pastores. Então eu estava um dia na igreja, o pastor Jaime estava ensinando, e eu lembro dele contando, dizendo que quando você vai fazer uma entrevista de trabalho, preste atenção nisso agora, viu, Abigail? Quando você está sendo entrevistado para um trabalho, você deve olhar nos olhos do entrevistador. Você deve cumprimentá-lo com uma mão firme. Você deve estar bem vestido. Eu estava desempregado, tinha saído da Codival, porque eles não queriam me registrar. Eu queria um emprego com carteira assinada. Então eu acordei de manhã, foi no mês de maio, porque fazia muito, mas muito frio em Ribeirão Preto. E eu tinha uma calça, aliás, era só o que eu tinha, uma calça de igreja, uma camisa de igreja. Eu nunca me esqueço, a calça, ela era um cinza clarinho, e a camisa era um verde, muito bonito. Par de sapatos novinhos, cinto, passei perfume, 13 aninhos de idade. Fui lá para o centro da cidade, olhei para aquele prédio imenso, o Stream Palace tinha acabado de ser construído, o Black Stream já existia, Eu entrei no hotel sozinho, já tinha orado a Deus, entrei no hotel, olhei a palavra marketing, segundo andar, subi as escadas, ninguém me parou, parei lá no segundo andar de marketing. Era mais ou menos 7:30 da manhã. Entrei no escritório de um rapaz vistoso, charmoso, bigodudo, o nome dele era Emílio. Eu entrei na sala dele, olhei nos olhos dele bem firme, me aproximei dele, estendi a minha mão. Ele estendeu a dele, nós nos cumprimentamos e eu disse, eu me chamo Rômulo Éden Ribeiro e estou aqui porque gostaria de trabalhar para vocês. Ele ficou atônito. O que você responderia para uma criança de 13 anos de idade? Então eu me assentei e ele começou a fazer perguntas. Eu olhando sempre nos olhos dele, nunca olhando para baixo, nunca olhando para os lados. Ele perguntou-me várias coisas. E ele disse, olha, Rômulo, eu não sou o chefe. Meu chefe ainda não chegou. Meu chefe é um americano. Ele ainda não chegou. E nós recebemos aqui, olha, um memorando. O hotel não pode empregar ninguém. Estamos proibidos de empregar qualquer pessoa que seja. Mas você é especial. E eu vou falar com o meu patrão sobre você, porque nós precisamos de um office boy aqui no departamento de marketing. E eu me lembro quando aquele patrão dele chegou, os dois conversaram, e eles voltaram para mim e disseram, não tem jeito, o hotel não autorizou empregá-lo, mas nós gostamos tanto de você, que nós fizemos uma reunião aqui entre os funcionários do marketing, e nós vamos pagar o seu salário. E eles então me empregaram, e aquele departamento de marketing pagou o meu salário por muito tempo. Agora, por que eu estou lhe contando tudo isso? Porque eu quero que você veja que toda essa transformação na minha vida foi resultado de uma decisão. Foi resultado de uma atitude. Eu decidi receber Jesus Cristo como Senhor e Salvador e tive a atitude de obedecer e de seguir as instruções da bendita Palavra de Deus. Na vida é assim, tudo que você planta, você colhe. E Deus quer que nós plantemos obediência, fidelidade,
para que lá na frente possamos recolher todos esses frutos na nossa vida e na vida da nossa posteridade. Deus é bom, Deus é misericordioso. Então Ele nos deu o ministério de reconciliação. Ele quer que nós sejamos uma luz brilhando no meio das trevas. Ele quer que nós façamos a diferença na vida de outras pessoas. O versículo seguinte diz, isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Sabe por que muitas vezes nós não conseguimos evangelizar e ganhar almas? Porque nós cometemos o pecado de orgulho. Nós cometemos o pecado de presunção. Nós assumimos que somos melhores que as outras pessoas. Nós assumimos que as outras pessoas são piores do que nós. Longe disso. Eu e você não somos melhores do que os outros. Nós somos apenas privilegiados com o sangue de Jesus Cristo. Veja, meus irmãos, que o versículo 20 diz que agora nós somos embaixadores da parte de Cristo. Eu não estou me representando, eu estou representando o Senhor Jesus Cristo. O embaixador não representa a si mesmo, ele representa uma nação, ele representa um presidente, mas ele não pode representar-se a si mesmo. Neste mundo, nós estamos representando o nosso Senhor Jesus Cristo. Nunca me esqueço, lá nos Estados Unidos, eles são muito, mas muito patriotas, muito mais do que nós, talvez tenham mais razões para isso, mas, certo dia, eles estavam fazendo uma programação especial, chamaram, naquela época, soldados ainda que haviam lutado na Primeira Grande Guerra Mundial, pessoas idosas, velhinhos, em seus uniformes, soldados da Segunda Grande Guerra Mundial, soldados da Coreia, da guerra na Coreia, soldados que foram para as Filipinas, soldados que tinham acabado de voltar do Golfo, quando da invasão do Kuwait. E eu me lembro daquele povo norte-americano se colocando em pé e colocando a mão sobre o peito e olhando para a bandeira norte-americana e cantando e chorando diante da sua bandeira. Eu comecei a chorar também. Aí um colega de lado bateu em mim e disse, Rômulo, você está chorando porque você gostaria de ser americano? Eu disse, não, eu estou chorando porque eu gostaria de ser um melhor brasileiro. Agora eu tenho uma boa notícia para lhe dar. Eu sou brasileiro em segundo lugar e eu sou crente em primeiro lugar. Porque o Brasil vai passar um dia, os Estados Unidos vão passar um dia, mas o céu, país que eu represento, jamais vai passar, o céu é para sempre. E nós somos embaixadores da parte de quem? De Cristo. É maravilhoso representar o Senhor Jesus Cristo. Eu sou um cristão. Então você está me dizendo que é salvo, que nasceu de novo, que está sendo transformado, que está reconciliando as pessoas com Jesus Cristo e que representa o Senhor Jesus Cristo? Eu não sabia que ser cristão era tudo isso. É tudo isso e um pouco mais. É tudo isso e um pouco mais. Vamos continuar. Veja o verso 21. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. O que significa justiça de Deus? Eu recebi a justiça de Deus. Você, se é salvo, recebeu a justiça de Deus. Mas o que vem a ser a justiça de Deus? Eu vou explicar através de uma ilustração vívida, para você nunca mais se esquecer. Irmão André, me ajude aqui, por favor. Você é altão, grandão. Pode vir aqui. Irmãos, o André, pode subir aqui. Eu conheço esse rapaz desde criança, desde menino, quando veio para a nossa igreja. O André aceitou a Cristo quando jovenzinho, ficou na nossa igreja. E como eu e como você, ele também já experimentou altos e
baixos. Ele diria, ultimamente, mais baixos do que altos. Mas, nada disso tirou a justiça de Deus. Então, o que acontece quando Deus olha para esse menino? Deus vê todos os pecados dele, Deus vê todas as mazelas dele, Deus vê todas as derrotas dele? Não. Pastor, o senhor está dizendo que Deus não vê? Deus não vê. Por quê? Porque a justiça de Deus, chega aqui, cobriu todos os pecados do André. Então, quando Deus olha para o André, ele vê o sangue de Jesus Cristo, não vê os pecados. Amém, irmãos? Espera aí, mas os pecados existem, né? Eles ainda estão lá embaixo. Mas quem consegue remover o sangue de Cristo? Quem consegue ver os pecados que estão lá debaixo do sangue de Cristo? Ninguém. É isso que Jesus quis dizer, que ninguém pode nos arrebatar das mãos do meu Pai. Amém, irmãos? Então, o André não tem justiça nenhuma própria, mas toda a justiça dele provém de Deus. Portanto, pode ter certeza, todos os nossos pecados estão cobertos pelo sangue de Jesus Cristo. Amém? Então, não há nada de especial em nós. Aí você vai e evangeliza o mundo perdido lá fora, e você dá a entender que você é maravilhoso, que você é um santo, e que eles são ímpios, e que eles são corruptos, e que eles são sujos. Você e eu somos tão sujos e às vezes mais corruptos que eles. A diferença é que a corrupção deles está à vista. A nossa foi escondida debaixo do sangue. Pense nisso. A nossa foi escondida debaixo do sangue. Por isso que Jesus disse para um bando de fariseus: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Ninguém. Perceba no texto que nem os discípulos ficaram. Nem os discípulos ficaram. Fugiram, um a um, constrangidos. Fugiram daquele local. Ficou só a perfeição em pessoa e a pecadora em pessoa. E a perfeição em pessoa perguntou: onde que estão os teus acusadores? Foram embora, Senhor. Eles não te condenaram? Não. Nem eu tampouco. O único que podia condenar disse: não te condeno. Vai-te, não peques mais. Claro que Jesus nunca minimizou o pecado. Olha o que o pecado fez com ele no Calvário. Mas ele certamente perdoou o pecador. Então, nesta noite, eu quero que você seja um verdadeiro cristão. Mas não porque você está frequentando o Templo Batista Maranata, ou porque você já foi batizado, ou porque você entrega os seus dízimos. Nada disso faz de você um verdadeiro cristão. Mas o que vai fazer de você um cristão de verdade? Tenha certeza que você é salvo, busque transformação na sua vida, e esta transformação é diária. É diária. Eu fico muito preocupado quando nós paramos de visitar o altar da igreja. Eu sei que aqui, né, nós estamos aqui há um mês, nós não estamos fazendo apelos ainda, como geralmente fazíamos, mas olha, você não pode ficar muito tempo sem visitar o altar, porque essa transformação, ela é diária, ela é um processo. Nós nunca vamos parar de melhorar. Nós nunca vamos parar de sermos transformados até a volta do Senhor Jesus Cristo. Precisamos buscar por esta transformação, ela é diária. Precisamos reconciliar os homens com Deus. Não há coisa melhor do que falar de Cristo. Não há coisa melhor. Não há coisa melhor do que evangelizar, espontânea, livremente, de coração. E certamente precisamos praticar a justiça de Deus, não sendo melhor que os outros, mas fazendo melhor pelos outros. Uma vez, nós tínhamos um fugitivo da justiça frequentando a nossa igreja.
lá do norte. Eu ganhei ele para Cristo. Ele trabalhava numa oficina mecânica, onde eu levava o meu carro. Eu só fui ter carro 0 quilômetro em 2003, graças ao Lula. O dólar chegou a R$4, vocês se lembram disso? Aí eu tinha uns dólares, falei, opa, agora eu vou comprar um carro 0 quilômetro. Fui lá e comprei um Santana, 0 quilômetro, Cleto. Primeira vez na vida. Mas até 2003, os meus carros eram sempre usados, batidos. Então eu vivia na oficina. Mas que oportunidade de evangelismo, hein? Evangelizei esse rapaz, ele foi para a igreja, levou a esposa. E num belo dia, aparecem lá oficiais da justiça. Pastor, o senhor sabia que aquele cidadão é fugitivo da justiça? Não, não sabia, não. Por que o senhor deixa ele frequentar a sua igreja? Aí eu perguntei para o oficial, mais ou menos assim, por que o cachorro entra na igreja? Porque a porta está aberta. A porta da igreja está aberta, amém, irmãos? Para todas as pessoas. Inclusive para ele, eu disse. Inclusive para o senhor. Bom, eles não levaram o homem naquela noite. Eu levei o homem para o escritório. E ele confessou tudo o que ele havia feito. Participou de um assalto e não ele, mas a outra pessoa com quem ele estava, acabou cometendo um homicídio. Mas ele foi culpado, tanto quanto, né? E ele fugiu mesmo. Eu disse para ele, se você é salvo, se você aceitou a Cristo, você vai pagar o que deve para a justiça. Ele passou a mão nas malas, voltou para a cidade dele e se apresentou. Se alguém está em Cristo, nova criatura, para encurtar uma longa história, Deus abençoou o processo dele, voltou para Goiânia e hoje é um dos membros da 4ª igreja que nós fundamos naquela cidade. Meus irmãos, não existe nada melhor que ser um cristão, mas um cristão de verdade. Eu quero convidar você para ser um cristão de verdade.